Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise da análise do GE. Você sabe, né? Como sempre eu faço. Vamos falar sobre o contra o Olímpia. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, texto feito pelo Davi Barros. E vamos lá. Davi Barros, gente. Sempre falo o nome. Em Assunção. Análise. Diniz aposta em manutenção do time ofensivo do Fluminense e é premiado com classificação. O que eu sempre faço, eu sempre analiso o texto, o tema aqui, depois eu analiso sempre o título e o subtítulo. Então, vamos lá. Aposta em manutenção do time ofensivo do Fluminense. Apostou. Nada a comentar sobre isso. E é premiado com a classificação. Também nada a comentar. Perfeito o título do texto. Não colocou a mais nem colocou a menos. Eu não gosto disso. Um título de texto, ele não pode colocar além daquilo que você vai falar. Por exemplo, pega meu TCC, que é Jogos, Violência e Vício. Ponto, acabou. É isso. Coloquei jogos digitais, 2 pontinhos, violência e vício. Acabou. Eu não coloquei mais nada além disso. Um ótimo texto, ele não garante que você vai colocar um título enorme que não tem nada a ver. Então, ótimo, bem pontuado. Aí você tem que ver o subtítulo. Técnico mantém John Kennedy na escalação inicial, mesmo jogando fora de casa. Primeiro ponto, excepcional. E com a vaga e com a vantagem no placar. Então ele colocou esses dois aqui como se fossem juntos, tá bom. Vírgula. E dos pés do camisa 9, que sai o gol que abre o placar e pavimenta o caminho da semifinal. Então, ou seja, tecnicamente falando, ele está dividindo não pelos ex, mas sim pela vírgula. Então, técnico mantém John Kennedy na escalação inicial, mesmo jogando fora e com vantagem no placar. Ótimo. Isso que aconteceu. E é dos pés do camisa 9 que sai o gol que abre o placar e pavimenta o caminho na semifinal. Perfeito. Nada a comentar aqui. Perfeito do Davi Barros. Há uma parte da torcida que votou no Você Escala do GE queria Alexander. Isso é importante mostrar como que o Diniz escalou e como que aconteceu no jogo. Há uma parte, então, queria Alexander. Eu também queria Alexander. Eu até sugeri lá que na minha concepção seria muito melhor Alexander, porque ele poderia dar mais uma dinâmica de velocidade e de contra-ataque, no que aconteceu muito com o próprio John Kennedy. Então, eu fiquei muito ali com assonância com o resultado do Você Escala. Assonância, para quem não sabe, é muito junto ali, muito equiparado ali. Página empresa ressaltava a possibilidade de ter Martinelli ou Lima no meio de campo. Ótimo. Outras situações, né? A imprensa, que não é boba nem nada, simplesmente abre o leque de situações que o Fluminense pode ter. Mas Fernando Diniz quis colocar o seu Fluminense com John Kennedy e repetir a mesma formação que venceu o Olímpia por 2-0 no Maracanã. Perfeito. Mostrando a realidade da torcida, mostrando uma ampliação de peças que o Fluminense poderia utilizar, e o final, o Fernando Diniz continuando com o John Kennedy. Perfeito. Deu muito certo. O atacante foi o melhor em campo e crucial na construção da vitória por 3-1 no jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. Isso é um defensor do saco lotado. Já poderia acabar por aí o texto, que ele já falou bastante sobre tudo. Para quem não sabe, depois do título e do subtítulo, existe todo um parágrafo inicial, que na primeira parte você já fala o que o seu texto quer impactar a torcida.
né? Que é a primeira frase antes do ponto. E aí depois você tem toda essa frase que você vai discorrer no final do jogo. Ótimo, ótimo, perfeito, perfeito. Primeiro parágrafo lindo do David Barros. Do Davi Barros. Davi Barros. Mas antes do primeiro gol, marcado pelo atacante, o Fluminense passou aperto. A atmosfera do estádio paraguaio fez a diferença no início da partida, que mostrava equipes ansiosas, com a bola no pé e angustiadas sem elas. Perfeito. Eu via também isso um pouco, né, de tentar do lado do time paraguaio, do Olímpia, você tentar fazer o gol para diminuir essa desvantagem, do lado do tricolor, de não permitir que essa vantagem seja reduzida. Então, eu achei interessante. Muito bom analisado isso. Por volta dos 10 minutos, a equipe tricolor mostrou que a renovação com o Fábio por mais 2 anos foi totalmente justificável. Foram 2 defesas importantíssimas para diminuir o ímpeto do Olímpia. Excepcional. Tentou iniciar justamente com uma ofensividade imensa, colocando 6 no ataque para tentar meter o gol e não conseguiu. É isso que eu falei. Eu falei no meu pré-jogo a mesma coisa que aconteceu no jogo. Eu falei, o Olímpia ele vai querer logo matar cedo, porque senão ele vai ver, vai demorar e vai começar a ter nervosismo. E isso vai gerar o gol do Fluminense. Ótimo. Até porque se os donos da casa abrissem o placar tão cedo, a pulsação do estádio iria aumentar. É isso que eu falei. O Diniz, ele falou uma coisa muito importante. E que eu falo também aqui. Os 4 momentos vitais de jogo são no 10 minutos iniciais, nos 10 minutos, no número 40 adiante do primeiro tempo, nos 10 minutos iniciais do segundo tempo e nos 40 adiante finais do segundo tempo. É justamente esses momentos em que o time que tiver mais concentrado vai ganhar. E é isso que eu coloquei bastante. Muito importante essa situação que o próprio Diniz implementou. Só que o Fluminense segurou. Não só segurou, como veio o gol de John Kennedy, atuando mais como homem de referência, com o Cano recuando bastante e o controle de um jogo que passava a se mostrar tranquilo. Tranquilizou. Suportamos os 10 minutos iniciais? Agora é nosso. E a partir disso, já metemos um gol. Excepcional. Atenuou bastante. Ficou mais tranquilo o jogo. Não havia espaço para desatenção, é verdade. Mas os tricolores não chegaram a ser muito ameaçados. Talvez até mesmo pela falta de ímpeto da torcida paraguaia, que, vendo que o jogo estava 3-0, recuaram. Muito bom. Com exceção da torcida organizada, que ficou atrás do gol do Fábio no primeiro tempo, pouco se cantava na arquibancada do Thiago. Os únicos momentos de maior frição foram na entrada das equipes com a bela festa e no gol de empate. De resto, apenas a torcida organizada paraguaia se manifestava, acompanhada de reclamações gerais com a arbitragem. Perfeito. Demonstrou como que era a situação, demonstrou como que era o ambiente. Ótimo. Antes de continuar falando sobre isso, se inscreva no canal, faça o tempo para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais da descrição desse vídeo, e todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos contar mais sobre isso daí. Apesar das peças iguais que tinha de posição no campo, Fernando Diniz entendeu que o jogo pedia um estilo diferente na parte ofensiva. Vamos ver o que ele pediu? Se no Maracanã jogou com áreas e canos bem abertos para buscar o espaço na zaga do Olímpia, que se fechava demais, no Paraguai a ideia era outra. Os 2 pontos se encontravam várias vezes para o famoso jogo de toques curtos do técnico tricolor. Mas tudo tem um motivo. Ótimo. Você vê que há uma diferença entre as 2 variações que o Fluminense está tendo.
Uma variação com os pontas espetados e a outra variação com os pontas bem abertos. Ótimo, ótimo, perfeito. Perfeita essa análise. Em relação ao Keno e ao Arias, são jogadores que têm liberdade de movimento em todas as partidas. Todas. Na parte do Maracanã, eles, Olímpia, tinham uma postura muito mais baixa e tinha pouco espaço para a movimentação por dentro. Então temos que deixar jogadores como Arias e Keno sempre participando do jogo porque tem muito poder de decisão. Naquele jogo era mais conveniente, mais acertado eles jogarem com mais amplitude e hoje com mais liberdade de flutuação e souberam aproveitar bem. Olha só como que um pequeno toque, uma pequena observação de Diniz fez uma mudança enorme e fez justamente o Fluminense sair de 2-0 no jogo de casa e de 1-3 fora de casa. Perfeito. Perfeito. 2-0 Fluminense, 1-3 Fluminense. Excepcional. No segundo tempo, Arce, o técnico do Olímpia, precisando de 3 gols com 45 minutos, mandou o time para frente. Diniz fez leitura rápida e também mexeu no meio de campo, colocando Alexander e Lima, que entraram muito bem. Os dois com características de velocidade, com características de controle de bola, com características de contra-ataque. Precisava falar mais alguma coisa? Foi com o camisa 45 muito criticado em partidas anteriores que os paraguaios ficaram com 1 a menos. Após João Kennedy puxar contra-ataque e lançar Lima, Fernando Cardoso puxou o meio-campista e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso. Por mais que houvesse algum tempo pela frente, o jogo acabou naquele lance. Com 10 em campo e ainda menos tempo, aí mesmo que o Olímpia se lançou e deixou espaço. A classificação estava garantida e foi selada com 3-1, mesmo placar que os paraguaios fizeram no jogo de volta às oitavas de finais para passar de fase. A diferença é que o Fluminense conquistou a vaga nos defensores de jogos e com autoridade. Ótimo. É justamente isso, era irritar eles. Eles estavam irritados demais até. Apesar de ser o único semifinalista da Conmebol Libertadores que ainda não venceu a competição, o 5-1 no placar, somado da afirmação que o Fluminense precisava que os torcedores saíram cantando pela noite, a instrução de que chegou, não vou falar isso. Faltam 3 partidas para o sonho tricolor, 2 delas no Maracanã. E aí, só para falar que a Conmebol não modificou, mas modificou sim, tá bom? Dito isso, e aí? Perfeito, análise perfeita, fria, sem realmente ali dar uma opinião ou outra. Ótimo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aí. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe. Rede social da questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.